Nós vamos então finalizar a- o capítulo 11, tá? E depois vamos começar aqui. Não vai dar para fazer muita coisa, mas dá para a gente começar aqui o capítulo 12, tá bom? Quem que poderia fazer a leitura para a gente, por favor? Já no finalzinho do livro, do capítulo 11, né? Concordo plenamente com um amigo, Anoil Mentor. Quem que poderia ler para a gente, por favor? Eu leio, Zé. Falou, Vera. Muito bem, Vera. Eu sabia que você ia tomar essa atitude. Eu fiquei torcendo para esse último livro sair meu nome, mas não Mas vai consegui. sair, calma que vai sair ainda. Vai ter mais sorteio. Toda semana vão ser três. Não é possível, Vera. Você vai ter Ô, que sair. ô Hum, Zé, hum. você quer dar de presente para ela? Não, Depois eu vou Vera vai esquecer. receber. Os últimos serão os primeiros. Vamos deixar. Se você quiser, eu não me incomodo, não. E você me joga depois para o próximo sorteio. Não, vai deixar. Todo mundo vai Aí ser você sorteado. fica bem à vontade, tá? Tá bom. Vamos lá, Obrigada, Vera. Cecil. A Vera tá no desespero. Vera, fica tranquila. Você vai ver. Vai valer a pena a espera. Tá bom. Concordo plenamente com o amigo, anuiu o mentor. O irmão Laércio deixou-se arrastar pelo sexo indisciplinado, desrespeitando o lar que lhe era sagrado, quando se encontrava no auge da programação espiritual. Seus inimigos, que lhe conheciam a debilidade moral, impossibilitados de arrastá-lo à queda, aproximaram do seu lar uma parenta portadora de muita beleza física e sensualidade, que experimentava dificuldades matrimoniais, recentemente abandonada pelo consorte. Insinuante e dependente das sensações do sexo mal conduzido, procurou o apoio dos familiares, recebendo orientação e palavras de conforto. Inspirada, porém, pelos adversários do trabalhador espírita, passou a acalentar desejos lascivos em relação a ele. E pouco tempo depois, terminou por arrastá-lo ao leito do adultério, embora a confiança que em ambos depositava a esposa fiel. Enredado nos fluidos do desejo, hipnotizado pelo prazer e fascinado pelo gozo, ele entregou-se à luxúria e ao conforto que ela podia proporcionar-lhe, fugindo ao convívio da família, onde não mais parecia encontrar bem-estar ou alegria. Prosseguiu na farsa de abordar temas morais sem condições íntimas para fazê-lo. Passados, porém, os primeiros tempos de desequilíbrio, distante da família e sentindo-se perdido, resolveu-se pela separação legal da esposa e depois da infeliz companheira que o arrastou ao tombo, passando a cultivar pensamentos perturbadores, telementa- telementalizado pelo adversário soez que o espreitava. Lentamente foi se deixando vencer, sentindo-se indigno de prosseguir na tribuna e na imprensa com sua contribuição, mantendo somente os compromissos como educador desestimulado, a fim de atender aos impositivos da lei junto aos familiares, desaparecendo de circulação. Atualmente, em face da consciência de culpa que ajudou o processo de desencadeamento do câncer prostático, totalmente subjugado, pensa fugir do corpo através do famigerado suicídio. O guia manteve-se em silêncio, contemplando o companheiro que se deixou vencer pelos desafios da experiência evolutiva para os quais fora preparado. Nenhuma jornada está isenta de dificuldades, de empecilhos, de tropeços. A queda é natural, mas o soerguimento é impositivo da marcha, e espírito algum pode permitir-se o luxo de desistir, porém continuar tentando, de todas as formas possíveis, a realização dos compromissos libertadores. Estava meditando sobre a dificuldade enfrentada pelo irmão, vitimado em si mesmo, quando o doutor Arquimedes convidou-nos à ação. Não há tempo a perder.
Utilizemos-nos da debilidade orgânica e emocional do nosso Laércio e desloquemo-lo daqui com os seus sequazes, conduzindo-os ao nosso acampamento. Muito bem. Então, o processo aqui, é, antes da gente. Não, dá para a gente ler aqui. Então, vamos lendo, eu vou comentar algumas coisas desse finalzinho, antes da gente entrar numa coisa. Então, 5.1 da nossa apostila, tá? Da apostila do capítulo 11. O doutor Arquimedes explica ao grupo o que levou à queda de Laércio. Uma parenta que apresentava dificuldades com o casamento foi acolhida no lar dele e da esposa. Essa mulher, por suas condições morais em desequilíbrio no campo do sexo, foi um instrumento utilizado pelos adversários do passado de Laércio, que o acompanhavam, esperando encontrar uma forma de fazê-lo cair. Os dois se envolveram em relações extraconjugais e o antigo François Pierre, que também fora transgressor na área da sexualidade, acabou por se separar de sua esposa, fascinado pelo prazer e pela luxúria e afastado da família, mais aumentou seu próprio desequilíbrio. E aí acontece o seguinte, né? Acontece essa queda dele, vamos dizer assim, esse erro gravíssimo que ele fez. E aí ele começa, olha só a situação, ele ainda estava fazendo palestras, né? Apresentando palestras no centro, e ao mesmo tempo com uma consciência culpada pelo, pelo erro que ele tinha cometido. Então chegou a um ponto que ele não tinha nem mais condições de subir ali no púlpito lá para fazer as palestras e o trabalho que ele vinha fazendo na casa. Então ele se afasta da casa espírita, já tinha se afastado da família, então ele mergulha num processo de queda total. A gente observa que o adversário dele, que depois a gente vai ver, houve muitas alternâncias de situações em que o Laércio reencarnou, como nós vimos, durante 3 séculos ele esteve reencarnando, mas o seu adversário também reencarnou outras vezes, então nem sempre eles estavam vinculados muito diretamente. Mas muitas vezes, quando ele estava desencarnado, ele tentava localizar o Laércio porque ele não tirava a ideia do ódio. Ele fora assassinado lá em 1572 e o Laércio foi um dos responsáveis por isso. Então, a vítima naquele tempo é o verdugo de agora, é, quase 5 séculos depois, perseguindo obstinadamente. O Manuel Filomeno usa um termo aqui chamado telementalização. A telementalização, ela é um recurso que, você veja, o Laércio ele não é um médium propriamente, tá? Ainda. Ele é intuitivo. Então, assim, é uma mediunidade intuitiva. A mediunidade intuitiva todos nós temos. Ela não é uma mediunidade ostensiva, tá? Na mediunidade ostensiva, em geral, há algum nível de desdobramento do médium, como nós já comentamos várias vezes, né? E essa percepção do ambiente a pessoa ouve, a pessoa vê, a pessoa sente, as ideias chegam com mais intensidade na mente da pessoa, às vezes não como palavras, mas como ideias, como visões que se formam dentro da mente. Isso tudo é muito facilitado quando ocorre, quando o médium é ostensivo. Então, na caso, e mesmo a gente usa esse termo mediunidade ostensiva, porque ela de fato envolve algum nível de desdobramento e expansão perispirítica durante o transe, tá? Durante a concentração. E isso faz com que ela esteja vivendo em dois planos da realidade simultaneamente. Um plano material, onde o perispírito está ligado ao corpo físico, e um plano astral. Então, ela percebe, se ela não estiver em estado sonambúlico, em estado inconsciente, ela percebe, ela vê, ela ouve com o corpo físico, com os sentidos do corpo físico, e percebe com os sentidos do perispírito, né, com a percepção perispirítica, que joga para o próprio espírito aquela percepção obtida. Só que todos nós somos médiums, no mínimo, intuitivos, não necessariamente ostensivos. Então a gente às vezes não vai ver, não vai ouvir, mas nós vamos receber a intuição. O médium ostensivo, ele é mais, digamos assim,
ele é mais sujeito a uma obsessão mais rápida, devido à sensibilidade dele. O médium não ostensivo depende de um período mais longo, onde essa presença de irmãos menos esclarecidos, que desejam mal, aquela coisa toda, acaba por vencer essas resistências e a partir de uma ação mental muito persistente e contínua, né, ela acaba por começar a influenciar o indivíduo. Então começa ali um processo de obsessão simples. Então, o que acontece com o Laércio é, primeiro, tem um processo de obsessão simples que se inicia. Por que que a gente chama de obsessão simples? No sentido assim, não, ele tem um fundo kármico, tá? No caso. Só que ela começa sutilmente. O que acontece é que o Laércio tem no seu subconsciente essa memória do passado que lhe traz um imenso sentimento de culpa pelo que ele fez. E ele já teve vários embates com esse espírito que o persegue ao longo de muitos séculos. Então a presença desse espírito já começa a deixar ele confuso, perturbado. Então, quando esse termo telementalização é um termo que a gente via muito com o Divaldo nas palestras, nos comentários que ele fazia, e nos livros também, através do Manuel Filomeno. Então, a telementalização é assim, tele seria a distância, né? Mentalização, o ato de você pensar, mentalizar alguém. Então, o espírito fica ali, mentalizando, 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 jogando ondas de pensamento o tempo todo. A hora que ele encontra uma brecha, né, que o indivíduo, qualquer um de nós, mesmo que não seja médium extensivo, seja intuitivo, baixou um pouquinho o padrão vibratório, ele encontra esse ponto. Então, nesse aspecto, nós estamos falando de uma obsessão simples. Só que depois ela tende a se complicar com muita rapidez quando encontra essa brecha inicial, quando rompe a primeira barreira. Por quê? Porque os dois têm uma história em comum, né? E essa história em comum, e principalmente o sentimento de culpa de Laércio, faz com que ele seja, digamos assim, mais afetado por esse processo quando se consegue romper aquela primeira barreira. E como é que rompeu a primeira barreira? Utilizando uma fraqueza moral do passado também de Laércio, que era no campo da sexualidade. Então, esse obsessor observando, já conhecia Laércio, já conhecia quem ele era no século XVI. O que que ele faz? Ele vai trabalhar a questão de intuir essa mulher, essa parente deles, que vai para a casa deles lá porque talvez tenha separado do marido, a princípio foi uma coisa assim. Ela, com alguma fraqueza nesse campo da sexualidade também, eles começa a instigar ela a ter uma sensação por ele. E aí eles acabam tendo essa relação extraconjugal, e daí a coisa degringola totalmente, tá? A partir daí, ele abre totalmente o campo de defesa dele, porque aí ele perde o trabalho, ele perde a família, ele se separa da família, aí essa mulher também larga ele, né? Eles se separam ali, porque aquilo ali foi uma coisa meio que induzida por esses adversários espirituais dele, principalmente esse adversário espiritual, principalmente. E depois aí ele se afasta do centro, quer dizer, aí ele perde toda a proteção. E aí vai acontecer uma coisa que é que ele comenta aqui, o Manuel Filomeno, quando ele fala assim, ó, atualmente, em face da consciência de culpa que ajudou o processo de desencadeamento do câncer prostático. E aí ele, totalmente subjugado, pensa fugir do corpo através do famigerado suicídio. Então, aqui, vejam, não é que a gente também tem que entender o seguinte: o câncer é um processo muito complexo. Não tem uma única causa, são várias causas, tá? Tem vírus que causam câncer. Aliás, quase 20% dos cânceres do mundo são causados por vírus, né? Só o HPV, ele causa quase 7, 8% dos casos de câncer no mundo, principalmente câncer de útero, né? É causado pelo HPV. E a gente tem, então, vírus que causam câncer, nós temos substâncias químicas que causam câncer, como o alcatrão, por exemplo, no caso do cigarro, e outras substâncias cancerígenas que tem no cigarro. Nós temos mutações que podem acontecer, nós temos mutações aleatórias, nós temos fatores genéticos predisponentes, né?
que você pode herdar da tua família, a predisposição para eventualmente ter um câncer. Só que esse processo é muito complexo, são muitas variáveis que entram dentro desse processo. Por que que são muitas variáveis? Porque o nosso próprio organismo, ele tem meios de combater o câncer no iniciozinho, se não for um câncer muito agressivo, e dependendo de como é esse câncer, como é o DNA dele. Porque, em geral, o nosso corpo, ele detecta um elemento estranho dentro dele. Ora, se a gente tem uma bactéria, se a gente tem um vírus, o que que acontece? Nosso sistema imunológico, as células, principalmente as células T, elas identificam esse agressor, né, esse invasor, e começam a trabalhar o sistema imunológico para produzir anticorpos que vão combater esse agressor. Quando se trata de uma célula cancerígena, frequentemente o organismo consegue detectar que essa célula cancerígena tem um DNA diferente, portanto, ela é um corpo estranho, e aí o próprio corpo ataca essa célula. A própria célula tem mecanismos para se matar, a gente chama de autocídio da célula, né? É, é como se fosse um processo, uma fagocitose, que ela mesma realiza tem um nome para isso, me escapou aqui agora, que você, dentro dos próprios, alguns pequenos corpúsculos que a gente tem ali no citoplasma, no centro, entre o núcleo e a membrana, eles vão fazer ali a autodigestão desse, desse meio da célula, do citoplasma, de algumas áreas importantes. A própria mitocôndria também desencadeia mecanismos de autocídio, né? De morte da célula, tá? Então, o nosso corpo é É, cheio de proteções. Oi, quem está falando? Oi, Vera. eu. Diz para mim, mas o câncer, embora ele tenha esses aspectos mais variados, como você está comentando, ele no fundo ele tem sempre assim um aspecto espiritual também, não é? Ou não? Não, Ou não pode ser que você está dizendo de planejamento espiritual? sim, você tem que passar por um câncer, devido a qualquer problema anterior de vidas passadas. Aí você vem numa família que tem essa projeção de DNA que vai jogar para você também, para você ter esse câncer, e por aí vai. Sim, se você tiver um fator genético, sim. Mas vamos dizer que esse câncer seja resultado de você ter fumado 40 anos, Assim, aí a entendeu? culpa é minha, aí tá Entendeu? certo, não. Ela não tem planejamento espiritual. Sim, Então, o que que já entendi. acontece? Na verdade, existem. Por isso que eu te falo, Vera, ele é complexo do ponto de vista fisiológico, né? Bioquímico, fisiológico, e é complexo também do ponto de vista espiritual. Por quê? Nem todo câncer é motivado por problemas de vidas passadas. Aqueles que nascem com programação genética para o câncer, sim, com certeza. Outros podem ter a tendência. E outros vão fazer por mau Não, uso do não, mas presta livre-arbítrio. atenção, um momentinho só. Esse falou que tem a tendência. Essa tendência que você fala não tem nada a ver de espiritual? É isso que você está dizendo? Não, ela tem um fator espiritual, mas você pode mudar isso, entendeu? Não é Ah, um tá. determinismo kármico, Ah, entendeu? tá. Sim, 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 Porque o que que sim, sim. acontece, Vera? Esse processo, na verdade, é que eu falo. A gente está, na verdade, descobrindo isso aos poucos também, né? Nós temos uma coisa chamada epigenética, que é a capacidade que nós temos de utilizar um grupo químico chamado metila, que é um grupo formado por carbono e hidrogênio, que ele se liga nas extremidades dos cromossomos e não deixa dos genes, de um cromossomo, determinados genes, por exemplo, que vão desencadear o câncer, ele pode grudar ali e ele não deixa, ele desativa aquele gene. E o curioso desse processo é que às vezes ele até inclusive passa para os descendentes durante algumas gerações, por isso que ele é epigenético. Tem vários fatores que podem determinar isso. E a epigenética abriu um campo de estudo fantástico, que é a capacidade do indivíduo influenciar o seu próprio genoma, até certo ponto, ativando ou desativando determinados genes que nós temos, inclusive o gene para o câncer. Só que é tão Sim. complexo o problema do câncer que até isso é difícil. Mas se nós temos esse potencial para ativar ou desativar determinados genes, nós temos o potencial para ativar ou desativar determinadas doenças. Aquelas que estão
karmicamente determinadas, que são necessárias para que o indivíduo passe, ele vai ter que passar por elas. Mas existem outras que elas vão surgir por, digamos, o cultivo de pensamentos muito negativos, de muito sentimento de culpa, porque ele, o que que ele Sim. faz? Esses estados emocionais que são não desejados do ponto de vista evolutivo do espírito, eles fragilizam o sistema imunológico até um certo ponto. Isso. Como eles fragilizam o sistema imunológico, automaticamente esse sistema imunológico está menos preparado para fazer frente a uma célula cancerígena que surgiu, entendeu? Então, por exemplo, Certo. aí o que que vai acontecer? Às vezes, aí você vai dizer assim, aí nesse caso não é kármico. Por quê? Porque você foi exposto a mutações aleatórias, ou a um vírus, por exemplo, que trazia potencial para produzir mutação genética, e o meu sistema imunológico estava deprimido, né? Por quê? Imunodeprimido, porque eu me entrei num estado emocional que deprimiu ele. Então, observe que aí o fator que impede o combate efetivo à célula cancerígena é o estado emocional. Então, você observa como é que as coisas ficam todas conectadas, né? A gente só pode dizer com certeza que um câncer tem programação kármica, a pessoa vai ter que passar por aquilo ali em um determinado número de casos, num percentual de casos. Vamos dizer assim, sei lá, vou chutar aqui, tá? Não tenho a menor ideia de qual seja. Vamos dizer 30%, por exemplo, seria kármico, 20% seria kármico. O resto são situações que vão surgindo no qual geralmente nosso próprio corpo poderia combater se ele tivesse bem harmonizado, bem estruturado, né? Então, há muitas situações que, ou então, assim, o comportamento equivocado da pessoa. Então, por exemplo, o indivíduo faz uso de substâncias que são cancerígenas, como o cigarro. Então, ele sabe que aquilo faz o mal, ele está usando aquilo e vai desencadear o processo, né? Então, nós temos muitos fatores que desencadeiam isso, mas é importante observar que, nesse caso aqui especificamente, o sentimento de culpa de Laércio favoreceu a ocorrência do câncer de próstata. É, Sim. Uhum. observe que há uma coisa, nessa questão de câncer de próstata, praticamente todos os homens vão desencadear câncer de próstata, tá? Só que às vezes você vai morrer antes do câncer ter conseguido se desenvolver. Isso é o que acontece, geralmente. Porque por causa da testosterona. Ela tende a fazer isso na próstata. Só que acontece que muitas vezes aquele câncer não consegue se desenvolver, porque o indivíduo, o sistema imunológico dele consegue combater ou neutralizar até certo ponto esse crescimento. E aí ele mantém aquilo ali sob controle. Aí vai morrer de um infarto, vai morrer de um, sei lá, de um derrame, de alguma coisa. E, na verdade, se fosse fazer ali uma avaliação cuidadosa do tecido, veria que já teria material cancerígeno ali. Só que ele não seguiu em frente, tá? Ele foi neutralizado. Provavelmente quase todos nós temos vários tumores que foram neutralizados. Ou Sim, foram, eu acredito nisso. é, ou foram fagocitados, ou eles estão ali parados e não vão conseguir, não vão seguir em frente. Por isso que o equilíbrio, esse equilíbrio emocional, o equilíbrio espiritual, o equilíbrio cognitivo, um estado de paz, um estado de gratidão, não cultivar a raiva, todos esses elementos influenciam muito no nosso sistema endócrino, no nosso sistema imunológico, no nosso sistema de neurotransmissores do cérebro. Se esses três sistemas, o endócrino, os neurotransmissores e o sistema imunológico estiverem bem harmonizados, o que é difícil, a gente sabe, porque é difícil a gente estar muito bem, mas se a gente conseguir ficar bem, pelo menos o mínimo, a gente pelo menos está dando ao nosso corpo a condição para que ele realize o trabalho dele adequadamente. O que acontece é Mas, que a gente. José, Oi. você não acha que também a alimentação também é muito importante? Porque é tanta porcaria que existe por Sim, aí claro. e você vai intoxicando também seu organismo. Aí o seu espírito também não está legal. Então forma uma confusão que a idade não tem como ela É, resistir a tudo isso, né, não? eu vou até recomendar depois vocês um livro. Eu acho que o nome dele é As Águas Vivas Envelhecem ao Contrário, tá?
que ele avalia esse bioquímico, é um bioquímico dinamarquês. Ele avalia várias formas pelas quais inúmeros fatores alteram. No caso, ele está trabalhando com a questão do envelhecimento, tá? Mas ele trabalha com a questão da saúde celular. Então, ele trabalha muito na linha de alimentação, na linha de comportamental, de exposição a riscos e tudo mais. Tudo que acontece que pode comprometer o funcionamento do nosso corpo. É uma linguagem bem acessível esse livro, apesar dele ser um bioquímico e tal, mas é bem acessível. Chama-se as águas vivas envelhecem ao contrário. E trata muito da questão do câncer. Entra muito nesse tópico, assim, não só isso, ele trata sobre várias coisas e ensinando a gente um pouco essa questão desse funcionamento complexo do nosso organismo, ok? Ok, obrigada, Zé. Nada. Eu até de repente até vou comprar, vou sortear, porque livro também é aquele negócio, né? Esse tipo de não é um livro espírita, né, gente? É um livro para compreender um pouco esse funcionamento aí, né? Mas é muito bacana. 5.2. Continuou por um tempo. é, A Mônica fala cura de todos os males. Esse aí acho que eu não tenho, não, Mônica. Você passa para mim, Mônica, depois no WhatsApp, por favor. Sim, ele fala também sobre esses episódios de vários cânceres, do porquê, como foi Tá. descoberto. Eu te Manda passo para assim, mim boto no no. grupo também. Isso, faz favor. Aí eu vou Tá comprar. bom. Eu estou me interessando bastante por esse assunto também. Quero ser médico na outra encarnação, ô, Mônica. Eu também, Zé, e eu gosto dessa parte. Assim, é triste, mas eu gosto dessa parte também. É isso aí. Mas você está muito nova ainda para pensar nisso. Eu já estou Ah, não tô mais. não. Eu tô um pouquinho mais adiantado nesse processo aí já estou com três quartos já cumprido. A gente não sabe do nosso combinado lá não, hein, Zé? 5.2. Continuou por um tempo na tarefa de divulgador da doutrina espírita, sem ter, obviamente, nenhuma condição moral para a tarefa. Imagina a agonia que ele ficava nisso também, né? Mas a ligação cada vez mais estreita com seu obsessor e sentindo-se completamente desorientado, abandonou a tribuna, a imprensa, a família e exercia apenas o título de obrigação e as tarefas de professor universitário. Explica o mentor espiritual que, em razão da consciência culpada que facilitou o desenvolvimento do câncer prostático, planeja fugir do corpo físico através do suicídio. O trabalho, então, da equipe espiritual é tentar evitar que Laércio agrave ainda mais sua situação através do suicídio. Veja, não tem mais como resolver o problema que foi criado. Assim, a questão de ter falhado na tarefa, e olha que foram anos e anos e anos preparando para fazer esse trabalho, isso está perdido, não tem jeito. Tem aquilo que ele fez, aquilo que ele conseguiu fazer de bem, dos conselhos que ele deu, das orientações que ele deu, que ele ajudou as pessoas, isso não se perde. Mas o trabalho que ele teria durante toda a vida dele e os compromissos com a família, tudo isso, ele jogou tudo para o alto. Então, isso não tem jeito, vai ter que recomeçar essa tarefa em outra reencarnação. Só que se ele se matar, se ele se suicidar, esse processo vai ficar ainda mais grave, né? Então a questão é, por misericórdia, por compaixão desses irmãos espirituais que ajudaram ele no processo encarnatório, que vem acompanhando por quase 500 anos esse processo dele, é evitar que ele se comprometa ainda mais. E isso, vejam, não só complicaria a situação dele, mas a situação do obsessor. Os dois, porque o obsessor seria também responsável por isso. Então, esse, essa luta entre os dois, que leva tantos séculos, e a espiritualidade deseja, assim como na parábola, né, da ovelha perdida, né, que nenhuma ovelha do pai vai se perder, do rebanho, essa ovelha também não pode se perder. Então, a espiritualidade vai colocar todos os esforços para evitar que a situação se agrave. Então, como vai evitar que a situação se agrave? Não deixando ele se suicidar, não deixando, tentando evitar que ele se suicide, criando as condições para que ele não se suicide. É claro que ele ainda poderá, por último, tomar essa decisão, mas o processo que nós vamos ver é um tratamento que busca, então, evitar uma situação que agravaria ainda mais o problema, tá? Dá tempo, gente, da gente começar aqui a outra apostila, mesmo que a gente não desenvolva toda, mas pelo menos para a gente aproveitar mais uns 10 minutinhos aqui e fazer para já dar mais uma avançadazinha. Quem que poderia ler para a gente, por favor,
O doutor Arquimedes examinou detidamente. Capítulo 12. Eu leio, Zé. Pode ser, Mônica, faz favor. Terapia desobsessiva. O doutor Arquimedes examinou detidamente o enfermo sob a cruel obsessão corporal e compreendeu que a sua remoção era mais viável sob o parcial desdobramento pelo sono, o que se propôs produzir mediante indução hipnótica a cargo do amigo Germano, que convidado a operar, prontificou-se de boa mente, aplicando-lhe energias no chakra cerebral, entorpecendo-lhe a consciência a pouco e pouco. Percebi que a sua agitação mental cedeu lugar à calma, enquanto era delicadamente desdobrado da organização somática. O adversário implacável detectou a operação por experimentar as ondas psíquicas do magnetizador, mas não teve tempo de opor-lhe resistência. A imantação com o seu hospedeiro fazia-se tão completa que um assimilava as emoções do outro em intercâmbio contínuo. A outra entidade, porque frívola e aproveitadora, foi afastada através de choques aplicados pelo nosso mentor, desligando-se do aparelho genésico do paciente, que lhe sofria injunção covarde. A seguir, fomos convidados a fixar o pensamento no obsidiado e no seu obsessor, formando um grupo interligado, e sob o comando do Dr. Arquimedes, deslocamo-nos da residência em direção do núcleo de atividades, utilizando-nos do recurso valioso da volitação. Em ali chegando, o paciente foi colocado sobre uma cama de campanha, muito simples, enquanto seu verdugo permaneceu amparado e em sono profundo. Necessitamos de recolhimento e oração, esclareceu o psiquiatra operoso. Ele próprio, sob forte emoção, suplicou o divino auxílio em exoração fervorosa, cuja resposta fez-se imediata, através de um jorro de suave luz de cor alaranjada, procedente do alto, que a todos nos envolveu completamente. Petitinga foi convidado à doutrinação do inimigo desencarnado. Fazia-se necessária a autoridade moral para dialogar com o rebelde, e o nobre companheiro da lide espiritista possuía em elevado nível. Enquanto Germano libertava o indigitado perseguidor do transe hipnótico, ele recuperou a consciência e, identificando o círculo composto por espíritos lúcidos que lhe permitiram os movimentos, explodiu colérico, que lhe limitaram os movimentos, explodiu colérico. Não posso concordar com a covarde situação em que me encontro exposto. E, rilhando os dentes, em acentuado desprezo, pronunciou: então, o traidor e estúpido tirano dispõe de uma coorte de anjos que acorre a salvá-lo, como antes possuía um séquito de infames que o defendiam? Afinal, no momento, indago, defendê-lo do quê ou de quem? Por certo, não será dele mesmo a culpa, já que malogrou por sua própria vontade, sendo indigno e ingrato? De nós outros é inútil, porque o assessoramos e fomos por ele mesmo hospedados. Somos semelhantes e, graças a essa identidade moral, confundimos-nos um no outro. E estrugiu uma gargalhada sardônica. O Obrigado, Mônica. doutrina... Ah, tá bom. Valeu aqui, valeu. Obrigado. Nada. Bom, gente, aqui esse capítulo ele é muito importante para nós, porque nós vamos ter um estudo bem aprofundado e bem complexo de um processo de desobsessão.
E muitas das vezes, na nossa própria casa espírita, nós, às vezes, sem saber, às vezes a gente imagina que seja isso, é, vamos dizer assim, intuímos mais ou menos que o nível de gravidade do problema, mas nós, às vezes, estamos diante de situações desse tipo na nossa casa, né? E alguns pedidos que são feitos a nós de pessoas de outros lugares, pelas orações. Então, são situações desse nível de gravidade. A gente observa aqui, então, que nesse capítulo vai se trabalhar isso, vai ser muito importante para a gente, para nós tomarmos contato um pouco com essa técnica que a espiritualidade utiliza e que nós podemos replicar sob orientação da espiritualidade em nossa casa no futuro, né? Nós ainda não temos esse trabalho de desobsessão, mas as orações intercessórias ajudam muito porque elas já a espiritualidade se mobiliza nesse socorro. E a gente aqui observa que tudo bem, no século XIX para cá, a doutrina espírita abriu esse campo para que as desobsessões pudessem ser feitas em parceria de médiuns e doutrinadores e passistas, né? Uma equipe ali de suporte, junto com os mentores da casa, recebendo os obsessores. O trabalho é importantíssimo, porque o médium e a equipe de suporte que está ali, ela promove aquilo que nós chamamos também de choque anímico no obsessor. Esse choque anímico tem um efeito muito importante no obsessor. E a espiritualidade não dispõe desse recurso. É claro que ela compensa isso com outras formas de abordagem, né? Uma abordagem psicológica muito profunda para tocar esse obsessor. Mas ela nos convida a fazermos parte dessa tarefa através das reuniões de desobsessão, né? E as reuniões de desobsessão feitas em um centro espírita, bem assistido, com uma equipe muito disciplinada e desejosa de ajudar, e bem sintonizada com a espiritualidade, produz resultados maravilhosos. Mesmo aqueles que não são libertados no primeiro momento, mas ali aquelas sementes estão sendo colocadas, o trabalho está se desenvolvendo, tá? Então a gente observa que antes do século XIX, e mesmo depois do século XIX, obviamente, porque o espiritismo está em poucos lugares, vamos dizer assim, mais aqui no Brasil, e mesmo assim muito restrito, aonde não tiver uma casa espírita onde se pode fazer um trabalho de desobsessão, ele vai ser feito no plano espiritual, como está sendo feito aqui. Tá? É claro que está até na crosta da terra, né? Mas ainda é na esfera espiritual, né? É no plano espiritual, na verdade. Então, isso aqui nós vamos aprender nesse capítulo que o Filomeno vai passar para a gente, é a complexidade de um processo de desobsessão tão grave quanto esse, porque são quase 5 séculos de perseguição, né? E os recursos que a espiritualidade utiliza e uma série de detalhes que vão. Então, vai ser muito importante esse capítulo para a gente, tá? E tem 1.1. É dado início ao tratamento de Laércio e o processo será realizado no acampamento espiritual, por dispor aquele local de recursos maiores que seriam necessários em tão delicada tarefa, né? Inicialmente, se realiza operações magnéticas na região do cérebro do encarnado para induzir o estado de sono. Logo a seguir, seu espírito é auxiliado a se desdobrar ainda no estado de sono. É interessante observar que o obsessor, devido ao altíssimo grau de sintonia com Laércio, também sofre os efeitos dos procedimentos magnéticos e também entra em estado de sono para também ser levado ao local de trabalho da equipe, pois qualquer atividade de doutrinação e de auxílio teria que ser realizada nos dois de forma quase simultânea, em razão do vínculo profundo que os unia. Eventualmente, gente, na casa espírita, um obsessor renitente será levado, será doutrinado. O resultado pode ser imediato, pode não ser, pode levar várias reuniões de desobsessão, ou então vai se fazer um primeiro trabalho na casa espírita e depois esse trabalho vai ser feito no plano espiritual, e às vezes não vai se ter um resultado no primeiro momento, nem na casa espírita, nem no plano espiritual, porque o processo depende
da mudança comportamental do obsidiado e do desejo do obsessor de deixar de ser um perseguidor e ser também um espírito que vai seguir o seu caminho, que é o que eles vão tentar fazer aqui com esse obsessor. Tentar mostrar a ele que ele precisa parar com isso, porque ele está se prejudicando, ele está se ferindo há muito tempo, né? E se comprometendo perante a lei. Ele deixa de ser feliz, troca sua felicidade pela vingança. E isso é ruim para ele. Tentar mostrar ao espírito isso. E não é fácil, porque o espírito tem muita resistência em aceitar. Os encarnados, a gente vê encarnado que tem muito ódio. Ele não aceita trocar a vingança pela felicidade. Os encarnados, mesma coisa, né? Então a gente vai ter a mesma coisa que a gente observa, a gente já viu aqui na Terra várias vezes, vamos ver no plano espiritual da mesma forma, até com mais intensidade, porque o espírito tem mais liberdade, né? Vamos dizer assim, para se movimentar e perseguir. Ô Zé, Oi, Mônica, pode falar? nesses livros aí, do Manuel Filomeno de Miranda mesmo, a gente vê esses trabalhos no Hospital Esperança e com certeza em outros hospitais também, né? Da Sim, espiritualidade. Mas uma coisa que você estava falando aí, e na hora eu fico assim, rememorando, assim, como se eu estivesse vendo essas cenas, assim, dessas situações que acontecem. Lá, quando eles vão amparar, no caso o Laércio aí, é, conjuntamente ele vai ter que tratar desse obsessor sim, vai ter que para ser. poder haver esse desligamento, porque senão também não adianta, Não, não porque eles consegue. vivem em comunhão, né? Você Estão vê que muito tipo ligados. o tratamento foi feito em um e o outro automaticamente estava ali junto, né? Então, praticamente eles começam esse tratamento pelo obsessor. Na verdade, ali, tudo que ele falar com o obsessor afeta o Laércio, tudo que ele falar com o Laércio afeta o obsessor. Só que afeta sim, mas não com a mesma intensidade, né? Tudo que ele conversa com o obsessor repercute no Laércio. E tudo que se fala com o Laércio repercute no obsessor. Porém, a doutrinação, ela precisa começar pelo obsessor, porque o Laércio está muito perturbado, né? Não que o obsessor não esteja, o obsessor está revoltado, mas o Sim. Laércio ele está entrando num estado quase de psicose, porque ele começa a ficar tão perturbado por conta da influência do obsessor, que aí já começa a ser um estado meio que psicótico, né? Enquanto que o obsessor se mantém, assim, usar a palavra lúcido não é a palavra adequada para essa situação, mas lúcido no sentido assim, ele sabe o que está fazendo. O obsessor está tomado pelo ódio, mas ele sabe o que está fazendo. Já o Laércio está muito desorientado, ele já não sabe mais o que fazer. Ele está perdido. Então, o ideal é Essa começar. conexão do raciocínio, né, que você está falando, assim, de Porque se saber. você falar para o Laércio, ele não vai conseguir. Sim. Ele não vai ter liberdade para ouvir, vamos dizer assim, porque o obsessor não vai deixar, né? Então, praticamente, essa terapia vai começar com esse reajustamento, vai começar com o obsessor Pelo nessa obsessor, espiritualidade exato. para depois reequilibrar o Laércio, Dentro daquilo que for correto? possível. Correto, começa pelo obsessor. Sendo que aí a gente também viu uma coisa muito interessante, né? Quando a gente viu que quando adormeceu, né? Quando aplicou os passos no Laércio para ele adormecer e fazer o desdobramento, o obsessor Desdobramento, também sim, entrou em sono, né? sim, Você, assim, nós temos as informações de que no passado pessoas que estavam muito assim desequilibradas e eram levadas, na verdade, as internações em sanatórios eram muito mais do que deveriam ter sido, né? Porque se internava porque não havia, e se entendia que ele teria que se isolar aquele indivíduo da sociedade. E hoje a gente sabe que, por exemplo, esquizofrênicos, né? Até pelas medicações hoje já disponíveis, uma pessoa com esquizofrenia, mesmo que ela esteja sob obsessão e com muita frequência ela pode conviver em casa. E até às sim. vezes consegue até às vezes trabalhar, dependendo da situação. Se for uma coisa simples, ela consegue fazer. Antigamente não, ficava tudo internado. E aí o que que acontece? A gente lembra que havia os choques elétricos que eram dados, né? A eletroterapia. Sim. E essa eletroterapia, o que que ela fazia? O indivíduo ficava normal de repente. Ele estava naquele surto por obsessão de subjugação.
E o choque afetava também o espírito, entendeu? A sensação Sim, de dor, né, de desespero afetava o espírito e desligava na mesma hora. Depois ele voltava de novo, né? Então a ligação entre os dois às vezes é tão forte, que é o caso como esse, que você vai ter que fazer um trabalho trazendo os dois, mas começa-se pelo obsessor, porque ele precisa diminuir esse ódio dele, diminuir essa ligação que ele está com o Laércio, porque ele, apesar de a gente falar que os dois estão fortemente conectados, na verdade, eu diria assim, eles estão fortemente conectados, mas o obsessor tem um controle maior do processo do que o próprio Laércio. Então, sim, quem tem mais força para cortar essa conexão é o obsessor. Então, o trabalho tem que ser feito em cima do obsessor. sim. Agora, a gente observa que, tanto nessa situação, nesse exemplo do choque que eu falei, uma coisa muito importante. Tem pessoas que nos procuram na casa espírita com obsessões simples ou um iniciozinho de fascinação, é, uma mudança comportamental da pessoa, às vezes vai ser o suficiente para que aquele obsessor se desconecte. Se não for um caso muito grave, né, que tenha assim um componente kármico como esse e tudo mais, né? Sim. Então, é, a gente observa que o que a pessoa começa, não é só porque ela cria um padrão vibratório diferente que se incompatibiliza com o obsessor. É porque o obsessor também começa a receber essas informações que a pessoa está recebendo, e muitos deles, de fato, deixam de perseguir porque eles entendem que estão errados também ao fazer isso. Então, muitas das vezes, a mudança que ela produz no seu próprio comportamento favorece a mudança no comportamento do obsessor. Obsessor, É. sim. E, eventualmente, Bacana. o obsessor não muda, mas como a pessoa muda, não há mais o vínculo. Isso a gente está falando de uma obsessão que não é kármica tão intensa quanto essa, porque essa aqui é Sim. complicada, ela exige um trabalho mais aprofundado. É muito difícil para alguém que tem, como o Laércio tem, uma matriz psíquica de tanta culpa e tantos erros que ainda estão fortes no passado, e essa ligação dos dois, simplesmente ele mudar, assim, não vai ser uma coisa rápida, é De uma algo, hora para outra, né? não Sim. dá, não dá. Tem que ser uma coisa trabalhada para produzir o resultado. Eu estava comentando aqui também essa questão do choque elétrico, mas não vou dizer que é interessante, não é interessante, mas é importante a gente Curioso. saber. É, é importante a gente saber. Existem tratamentos de eletrochoque, mas não é o eletrochoque que se dava, porque pegava o camarada lá, juntava, sei lá, quase 200 volts nele. Quase eletrocutava o pobre coitado. Choque insulínico, né, que se dava também para poder. O cara passava muito mal, então o espírito saía fora. É claro que tem mudança neurológica também, tá? Produzida por isso. Mas em caso de obsessão grave, isso aí produziu um resultado temporário. Hoje, em casos de, por exemplo, um dos tratamentos hoje que ainda continua sendo utilizado, é oriundo disso, mas na verdade continua sendo utilizado, é o eletrochoque na região frontal do cérebro, mais precisamente na região pré-frontal, para obsessões, não, desculpa, para depressões muito, muito sérias, que os medicamentos não estão conseguindo produzir alguma melhora. Então, eles fazem com que corra uma corrente elétrica pequena, não é um choque igual se fazia, tá? Mas é chamado de eletrochoque. Mas é um eletrochoque de baixa voltagem, e ele apresenta em uma parte dos enfermos, das pessoas acometidas da depressão grave, muito grave, esse eletrochoque costuma apresentar algumas melhoras, porque ele ajuda a mudar algumas configurações de sinapses e tudo mais, para facilitar a melhoria da condição da pessoa, tá? Mais por curiosidade, porque a medicina vai tentando, né? É muito tentativa e erro dentro desse processo para se obter resultados. E alguns deles, de fato, acabam produzindo resultados satisfatórios. E às vezes, no caso das depressões, o processo obsessivo, não que ele seja talvez a causa, mas ele acaba, às vezes, também se vinculando a isso.
né? E potencializa mais ainda o sofrimento de quem tem a depressão por conta de um obsessor que também pode estar deprimido ou qualquer coisa do tipo. Então, essas situações elas se tornam bem complicadas. Zé, só rapidinho, só te perguntar uma coisa. É, lá na minha cidade tinha agora é fechado, porque é proibido ter esses centros, esses hospitais. Tinha aquele famoso Hospital Colônia, lá de Rio Bonito. Ah, sim. E tem a Clínica Ego também. E era uma demanda muito grande nessas duas, tanto no Hospital Colônia quanto na Clínica Ego. Isso tem envolvimento kármico aí com a cidade? Pode ter, se a cidade tiver vamos dizer assim, uma psicosfera, geralmente vinculada ao passado, né? Uhum, Muito forte de espíritos em sofrimento, vai ter um número maior de pessoas com problemas psíquicos também, porque sim, quem tiver mediunidade ostensiva ou uma leve mediunidade vai ser mais afetado. E muitos desses sim, espíritos estão doentes, então a influência vai ser maior. Então a tendência é que essas cidades que têm uma psicosfera muito carregada, aqui Vassouras tem também. Aqui Vassouras foi uma cidade também com um problema de escravidão muito sério. sim, E tanto que é difícil. O centro espírita aqui em Vassouras é uma luta para você manter um centro espírita funcionando aqui em Vassouras. É muito complicado. E aí você tem essa questão por exemplo, você tem uma população, vamos dizer, você pega 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, você coloca num local onde a psicosfera é muito boa, e pega as mesmas 30 mil pessoas, coloca num local onde tem uma psicosfera muito carregada de espíritos revoltados, espíritos sofredores. Ora, se nessas 30 mil pessoas eu tiver, sei lá, 1.000 médiums, de grau variado, né, de intensidade variada, aonde tiverem esses 1.000 médiums nessa cidade com a psicosfera muito pesada, a tendência é que essas pessoas sejam afetadas, porque nós estamos falando de 1.000 médiums, não de mil médiums espíritas que estão recebendo sim, doutrinação, não, estamos falando de pessoas que sim, que tem a comum. mediunidade, mas não são espíritas. Ou então são, mas não têm ainda um controle emocional adequado, elas vão ser muito afetadas. Enquanto que num local de uma psicosfera menos carregada, vão ser menos afetados. Então, a tendência é que a gente tenha em cidades desse tipo, por uma questão até de probabilidade, maior ocorrência de problemas psíquicos, né? Vai Sim, ter uma demanda maior, desses sim, mesmos problemas, né? sim. Obrigada, Zé. Falou, Mônica. Gente, então, a gente vai parar aqui no 1.1, mas é importante que a gente já deu esse pontapé inicial e o restante agora que a gente vai ver vai ser muita coisa sobre tratamento, de desobsessão. E esse capítulo vai ser grande, tá, gente? Eu coloquei 2 páginas aqui, só pegou 1 e 2, mas na verdade vão ser 7 itens, porque é muito grande o capítulo, a gente teve que dividir em 7 partes. Então eu vou tentar postar isso aí até semana que vem, tá? Para já ficar a apostila completa, fechada, tá bom? Então nós vamos dar uma pausada aqui.